Minutos já volto, tá? Bom, peraí que eu tô tentando iniciar aqui. Deu uma Ah. travada. Ô, Tati, você consegue colocar pra compartilhar por aí? Tá dando uma travada no navegador quando eu tento abrir o Drive. Tá, vou tentar aqui. Tá bom. Tem que habilitar pra mim aqui. Ixi, Não chores. peraí. Host Table Participant. Não sou eu. Agora já tá, Tati. Pode tentar agora. Boa. Bom dia, gente, primeiramente, depois de minutinhos de falhas técnicas. Para quem estava participando das duas últimas aulas, a gente estava fazendo aquela competiçãozinha de acertar. Hoje, até mesmo por conta do tempo de aula, a gente não vai fazer competição, tá bom? Mas assim, o que a gente queria, qual que é a nossa proposta? A gente deixou as questões que a gente estava trabalhando na última aula, a gente pensou em não renovar para ter oportunidade das perguntas que ainda não foram elas serem escolhidas. E basicamente o que a gente quer fazer hoje com vocês? A gente vai sortear algumas perguntas, a gente vai corrigir elas, tá? E vamos dividir vocês em grupo para dar uma breve discussão e vocês também participarem, tá bom? Deixa eu ver quantas pessoas a gente está aqui, só confirmando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente tá com 7 pessoas. Eu acho que dá pra gente dividir em 2 grupos, né, Tati? Ah, 2 de 3, 4 e 3, né? É. Aqui tá aparecendo 12 pessoas, mas é porque tem outros. A Bruna, por exemplo, acho que tá 2 vezes. Eu tô pelo celular também. Aí tem Ah, você, então, beleza. tem o Will também. Tá. Então vamos dividir assim, ó. Grupo 1 coloca o Rian. Deixa eu ver aqui. A Júlia. O Pedro. E a Beth. Ô, Tati, tá um pouquinho baixo o seu áudio. Abaixo é porque eu Tá? tô sem microfone, eu tô usando o microfone do meu notebook. Ah, não, tá bom. Eu vou tentar falar mais perto. Tá bom. E não sei se esse computador parou de funcionar. Ai, que ruim. Tá, aí o grupo 2 vai ficar com a Bruna, com o Marcos, peraí que tá faltando. Ah, tá faltando a Beth
No 1, né? Que você tinha falado. E o Luiz Eduardo. Isso aí. Então tá bom, gente. Vamos, assim, para quem não estava nas últimas ou nas 2 últimas aulas, tá? Como a gente estava se organizando, a gente colocava uma pessoa que representava o grupo e vocês conversam no privado sobre a resposta, tá bom? Hoje vai ser um pouquinho ditadura, tá? A gente não vai deixar vocês escolherem muito a alternativa. Aqui o Pedro perguntando, estou junto com a Júlia e a Beth? Isso, Isso. então, isso mesmo. Ô, Tati, vamos tentar sortear? Aí, assim, como a gente já tinha respondido algumas, se tiver ido, a gente sorteia de novo, tá bom? E aí a gente Sim, vai grupo 1 e grupo 2. vou sortear, hein, gente? Vamos ver, né? O que vai rolar pra nós. 16. Já Então, saiu vamos lá. 6. Não, não saiu 16. Vamos Legal. pra pergunta 16. Será que vai assim, se Vai, repelente? Foi. tá bom. Eu vou Beleza. ler, tá, Tati? Pode. Tá bom. Ó, é uma questão do Enem de 2018. A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro também acontece o mesmo. Impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis, o setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola praticada no país. E aí vamos lá. Alternativa A: subsidiar os cultivos de base familiar. Alternativa B: favorecer as práticas de fertilização química. Alternativa C: restringir o emprego de maquinário moderno. Alternativa D: controlar a expansão. Opa, Tati. Tati? Controlar a expansão de sistemas de irrigação. Ou E: regulamentar o uso de sementes selecionadas. Ô, Nath, acho que essa pergunta tá incompleta. Tá. Por aqui, falta uma pergunta que fala sobre o que é preciso fazer para que essa produção orgânica continue, sabe? Se perpetue. Tá. Faltou essa pergunta. Mais ou menos isso. Eu posso procurar aqui. Tá, peraí, pode deixar que eu procure aqui, então. Tá. Esse meu navegador tá travando de novo. Mas eu posso ir falar essa daqui, a gente deixa como figurinha coringa. Não tem Tá bom. problema. Que aí a gente não prejudica também. Não. Deixa eu ver se tem um chat aqui. É para qual grupo? Ah, o Tati, eu vi, ele só tá com a quebra de linha. Ah, tá com quebra de linha? Se você expandir um pouquinho mais, ele pega a pergunta completa. Ah, tá. Aí, Aí, ó. ó. Perfeito. Que bom. Aí vamos lá, de novo, tá, gente, para não prejudicar ninguém, ó. A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro também acontece o mesmo. Impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis, o país cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola praticada no país. Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto? E aí aqui tem algumas alternativas. E aí, grupo 1, só para relembrar quem é o grupo 1. É o Rian, o Pedro, a Júlia e a Beth. E aí um tempinho para vocês pensarem. Ai, meu Deus.
Gente. Pergunta para o grupo 1, tá? Hoje vai ser meio ditadura. Tati e Nath. Gente, na próxima oportunidade a gente vai voltar a fazer aquela dinâmica. Bruna, se quiser discordar, pode discordar. Só que hoje a gente não vai fazer pontuação porque a gente precisaria de um pouco mais de tempo, tá bom? Para fazer essa dinâmica. Mas eu acho super legal porque os dois grupos participam, tá bom? Aqui a Júlia tá falando que acha que é a. Será? O grupo inteiro concorda? O grupo tem que concordar. Vocês podem se comunicar aí entre vocês. Não tem problema. Bruna aqui falando que também acha. Bruna tá no grupo 2. Então tá bom. Então vamos soltar a resposta. A resposta correta realmente é a A. E aí, você quer comentar um pouquinho, Tati, ou quer que eu comente? Ah, a gente comenta junto. Eu posso começar, você termina o complemento, não sei. Tá bom, pode. A resposta é realmente a A, né? Como a Nath falou, e ela é bem explícita, né? Que é necessário subsidiar o cultivo dessa produção de base familiar, né? Que é a produção orgânica. A gente viu nas aulas o quanto a diferença do subsídio para o agronegócio e para a produção orgânica, né? Então, isso é uma decisão política e econômica de subsidiar mais aquilo que dá dinheiro. Só que a produção orgânica e a produção, principalmente de cultivo familiar, né, que são os pequenos agricultores, são os que realmente abastecem a, o consumo interno, né? A gente vê, por exemplo, a cotação dos alimentos hoje mais básicos estando mais caros, é justamente por causa disso, né? Então, é uma das causas, né, dessa preocupação em vender para fora, por causa que tá dando mais dinheiro do que cultivar aqui dentro. E aí o pequeno produtor também não fica, não acha incentivos para produzir aquilo que está a baixo preço, né? O arroz é um exemplo disso. O arroz é o produto mais barato que a gente tem. Só que ele está caro porque a gente começou a exportar mais, né? E o pequeno produtor, ele não produz o suficiente para exportar, né? E aí a gente sabe que tem os conglomerados aí, né, gigantes do agronegócio que se favorece desse baixo subsídio para a produção de produtores familiares, né? A B é favorecer as práticas de fertilização química, não, não seria a ideia, né? Porque a gente fala de agricultura ecológica e produção orgânica, se tira essa prática de fertilização química, né? Se usa mais a fertilização orgânica, que é vinda da própria matéria orgânica, restos de outros cultivos, né? E etc. A C é restringir o emprego de maquinário moderno. Eu acho que não seria isso, né? Porque mesmo que o nosso agronegócio esteja já aí com bastante tecnologia envolvida, né? Ela não emprega tantas pessoas na produção em si, mas ela emprega no processo de produção de outros produtos, né? Mas você restringir o maquinário não resolveria. O que resolveria, sim, seria subsidiar, fomentar mais esse tipo de agricultura, né? Dar créditos, né? Na aula de agricultura, a gente até viu concessão de créditos, né? O quão um produtor agrícola de alto nível, né? Dono de empresa de agronegócio, tem mais possibilidade de conseguir crédito, né? Porque tem uma empresa do que um produtor, um pequeno produtor que não, o risco, né, se torna um pouco maior, porque a produção dele é mais baixa e não é voltado para o mercado externo. Então, assim, não seria isso.
Não seria a resposta a essa pergunta. E D, controlar a expansão do sistema de irrigação. Também não, né? Aí o sistema de irrigação deve ser melhorado. Também a produção ecológica cuida dessa questão de não gastar tanta água para a produção, né? Dar um jeito de fazer o consumo de água mais eficiente possível e diminuir a sua quantidade, né, de uso. A letra E, regulamentar o uso de sementes selecionadas. Regulamentar já está dado, né? Isso, né? A estrutura do agronegócio em si já faz isso, mas isso não vai fomentar essa produção ecológica que a gente tanto está falando. Mais ou menos isso, gente. Nath, quer falar alguma coisa? E eu quero até aproveitar um gancho aqui que o Rian colocou aqui no chat. Ele colocou assim, ó, no caso do arroz, não temos a capacidade de produzir o necessário para o consumo do país. Cai um pouco naquela questão de a gente também tentar fazer com que o Brasil ele enriqueça, né? Que ele se torne mais competitivo no mercado lá fora. Então, assim, com certeza seria o melhor dos mundos se a gente produzisse só para o mercado interno, né? Então, assim, tudo que a gente planta vira aqui para o mercado interno e daria um número legal, suficiente. E aí vamos lembrar até algumas coisas que a gente já comentou em algumas aulas, né? O Brasil em si, ele é uma terra que tudo que você planta, você consegue colher, né? Então ela acaba sendo uma terra muito fértil, por exemplo, né? Então, assim, a gente é um país também que não tem muita questão de a gente ter uma grande tecnologia. Então, o que, que a gente consegue competir lá no mercado lá fora é produção de commodities, né? Que aí, no caso, seria soja, trigo, toda essa parte industrial, agrícola, né? E também a gente também tem a parte da pecuária, né? Que a gente exporta bastante carne. Então, é isso que o Brasil muitas vezes se torna competitivo lá no mercado fora, tá? Então, assim, é uma questão também de que para o Brasil ele conseguir crescer economicamente, ele também precisa exportar. E aí eu concordo realmente com você. Não só o arroz, tá? Em específico, assim, mas muitos dos produtos que a gente produz, muitas vezes a gente não consegue produzir mal pra gente. Ou mesmo assim, muitas coisas que a gente produz aqui internamente, os melhores vão lá para fora para fazer ser mais competitiva, né? E também, assim, tem aquela questão, né? Dependendo da mercadoria, para onde ela vá, você tem que pegar os melhorzinhos para, tipo, chegar numa média lá fora, né? Imagina, você já pega aquela maçã que já tá meio do ponto para passar, daí vai chegar lá do outro lado do mundo, apesar de ir de avião ou a forma que ela for conduzida, ela pode chegar de uma forma mais que não vai ficar tão atrativo, né? E aí não valeu a pena o esforço. Então tem essa questão também. O mundo ideal, com certeza, seria a gente produzir tudo que a gente faz, né? E aí vamos lembrar, o Brasil ele é um país que ele é grande, que ele tem um solo fértil. E muitos países não têm isso. Então, até para a gente conseguir competir, a gente acaba exportando para esses países que não são tão, não tem tanto uma questão estruturada, né? E aí a questão ela fala um pouco também, aí só tirando esse gancho, né? Sobre cultura de base familiar, né? Que seria a questão correta, né? E aí, como a Tati muito bem colocou, né? Muitas das coisas que a gente consome aqui na nossa casa são de pequenos produtores, né? Por exemplo, ovos, por exemplo, vem, sei lá, de cidades vizinhas, tipo Mogi, Santa Isabel, por aí. Cidades que são um pouco mais afastadas, mas que são mais perto da gente. E muitas dessas coisas são pequenos produtores, tá? Então isso ele acaba tendo uma força interna muito forte. E aí, assim, muitas vezes as grandes produções elas ficam para a questão de exportação. E aí, só para pegar um gancho para algo mais externo, em algumas aulas a gente até comentou também que os Estados Unidos, em um certo período, ele quis subsidiar os produtores locais lá deles para que o preço deles melhorasse e ficasse mais competitivo. Então, assim, essa questão do governo dar um subsídio para produtores, ela é uma questão bem forte, assim, porque se você está incentivando, ele fica mais competitivo e não é só ele que cresce, é o país inteiro que cresce. Então,
Às vezes a gente pensa, o governo tá dando dinheiro lá para um produtor e aí, né? Tipo, tá beneficiando alguém. Beneficia em certa parte, mas torna ele mais competitivo, que num global fica bom. Então também tem um pouco essa questão, tá? Aí eram só uns comentários que eu queria fazer sobre essa questão. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vai colocando no chat que a gente vai lendo aqui com vocês. E aí vamos sortear uma próxima, Tati? Opa. Vou colocar tentar de novo. Tem que trocar. Aí. Tá. Número 5. Será que 5 já foi? 5 ainda não foi. Boa. Saiu da Unifesp. Essa vai para o grupo 2, né? Isso. Ó, megacidades são aglomerações urbanas que, alternativa, alojam centros do poder mundial e sede de empresas transnacionais. B. Concentram mais que 50% da população total em países pobres. C. Tem mais de 10 milhões de habitantes em países ricos ou pobres. D. Pertence a países de grande importância no comércio mundial. E. Não tem infraestrutura de comunicação suficiente, apesar de serem grandes. Gente, essa acaba sendo aquela questãozinha que é conceito, tá? Por isso que a gente até colocou um pouquinho mais, considerando ela um pouco mais difícil. Legal, a Bruna falou que está debatendo no privado. Beleza. Se o grupo 1 quiser também pensar e responder também, fiquem à vontade. Hoje não vai ser competição, tá bom? Mas a gente dividiu em grupos até para vocês conseguirem debater de alguma forma. Se o Rian pode falar, pode. Ó, o grupo do Ian fala que acha que é a C. É o grupo 1. Estamos entre a e a C. Tá bom, obrigada. Vocês querem chegar no consenso ou a gente corrige, Bruna? Hoje não tá valendo ponto. Eu acho que a Bruna é uma pessoa altamente competitiva, né? Se tivesse valendo alguma coisa, ela com certeza não ia falar isso. Com certeza. Ainda mais com essas aulas agora, sim, tem certeza. Então tá, vamos corrigir então. A alternativa correta é a alternativa C, tá? E aí é conceito, tá bom? Até mesmo nos slides de aula, que daí foi mais minhas aulas, tá?
a gente consegue dar um Ctrl+C, Ctrl+V e ver que é a mesma resposta, tá bom? Que é a mesma definiçãozinha que tá lá. A alternativa A, né? Alojam centros de poder mundial e sede de empresas transnacionais, né? Isso daí poderia ser aquela ideia de, como fala? De cidades globais, né? Que alojam grandes urbanizações. Mas ela não seria uma megacidade. Megacidade é muito número mesmo. Então é 10 milhões de habitantes, é considerado uma megacidade, independente seja rico, seja pobre. E aí, eu não sei se vocês vão lembrar, ou se vocês estavam na aula, a gente até mostrava uma tabelinha de megacidades no mundo, como que ela se desenvolveu lá em 1990, que eram cidades até desenvolvidas, e agora são cidades mais subdesenvolvidas, né? Então, assim, ela pode ser tanto pobre como rica para ser considerada uma megacidade, tá? A, B. Concentram mais de 50% da população total em países pobres. Daqui eu acho que é até dá para dar uma descartada, né? Porque, assim, eu acho que é impossível uma cidade conseguir concentrar 50% do total da população, né? Eu acho que talvez só a China, talvez, tenha um cenário parecido com esse, né? AD. Pertence a país de grande importância no comércio mundial. E aí, de novo, engloba um pouco no conceito de cidades globais, né? São cidades que têm alguma importância comercial ou intelectual no globo, né? E a E não tem infraestrutura de comunicação suficiente, apesar de serem grandes. Na verdade, isso daí seria só um local subdesenvolvido, né? Ela pode até ser uma mega cidade, mas assim, conceitualmente, a mais correta é a C, tá bom? Então é isso. Deixa eu ver só o que o pessoal tá mandando aqui no chat. A Bruna falando aqui, se fosse presencial, ia estar atacando a cadeira na cabeça de alguém. Bruna, não pode machucar os coleguinhas, tá? Violência, mulher. É, ó, o Rian aqui falando, se fosse A, um bom exemplo seria o Vale do Silício nos Estados Unidos. Perfeito, seria um exemplo bem legal. Vale do Silício, aí, só para a gente lembrar, é aquele local lá nos Estados Unidos que é concentrado em empresas igual o Facebook, a Google, empresas de tecnologia. Deixa eu ver só aqui. Nossa, Bruna, se o coleguinha se machucar, eu ganho WO. Não incitamos a violência, tá? A Júlia falando aqui que ficou entre as duas. Júlia, entre a A e a C? Seria isso? Não, entre qual é a mega cidade? São Paulo ou Rio de Janeiro? Ah, tá bom. As duas acabam sendo megacidades, tá? Ah, tá. Porque, assim, é olhar número mesmo, tá? Mas até nas aulas que a gente apresentou, acho que do Brasil as duas únicas megacidades é São Paulo e Rio. São É, Paulo também acho. tem 30 milhões de habitantes. Não, na verdade, a cidade de São Paulo tem menos. O estado tem uns 30 milhões. E o Rio acho que tem por volta de 12 milhões. Então, os dois seriam megacidades no Brasil. E eu acho que é só os dois, tá? Ó, Guarulhos, por exemplo, né? Cidade que a gente mora aqui, que é localizado Cursinho. Se tem alguém de alguma outra cidade hoje, tá? Aqui tem 1 milhão de habitantes. Aqui é uma das maiores cidades do Brasil e nem chega aos pés, entendeu? É 1/10 do que seria considerado uma mega cidade. Então, são pouquíssimas megacidades no Brasil, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa. E não, aqui no chat. Tá bom. Legal, gente. Vamos tentar sortear mais uma. Aí até, Júlia, se você quiser resgatar isso no Classroom da aula de geografia da Natália, tá? Que é a da Tati, geofísica e a minha geopolítica, tá? Tem uma aula sobre urbanização. A Tati também tem uma aula sobre urbanização, tá bom? Mas tem essa definiçãozinha, esse conceito lá no slide. 21. É uma questão da FUVEST, olha, gente, legal. Ó, o período que vai de 1956 a 1967 é considerado como a primeira fase de industrialização pesada no Brasil. E aí que tem
Tá bem pequenininho, mas é só de onde ele tirou a referência, tá bom, gente? E aí ele fala assim, sobre as características da industrialização brasileira no período de 1956 a 1967, é correto afirmar que a alternativa A, houve uma associação entre investimento no setor estatal e a entrada de capital estrangeiro que propiciaram a instalação de plantas produtoras de bens de capital. A alternativa B, a instituição do plano de metas, que teve como principal finalidade incrementar a incipiente industrialização no Rio de Janeiro e de São Paulo, marcou politicamente esse momento no processo. A alternativa C, partiu do Estado brasileiro de caráter fortemente centralizador e nacionalista, a criação das condições para a nascente indústria têxtil que se instalava no país, por meio de diversos incentivos e isenções fiscais. A alternativa D, ocorreu a implementação de multinacionais no setor automobilístico que concentraram em São Paulo, principalmente ao longo do eixo da estrada de ferro Santos-Jundiaí, em direção a Ribeirão Preto. A alternativa E, se trata de uma fase marcada pela política de substituições de importações, uma vez que se deu um incremento na indústria nacional pela mudança de mão de obra. E aí? Gente, não fiquem com medo da questão da FUVEST, tá? Gente, pode pensar tranquilamente aí, tá? Penso que vocês estariam na prova, o que vocês responderiam? Acho que da próxima vez eu vou trocar FUVEST por faculdade de boy. E aí vocês vão ficar com menos medo da questão. Vão ver que ela é mais fácil do que vocês imaginam. Sim. Ó, o Rian aqui tá entre A ou a D. Legal. De boa, isso mesmo. O grupo da Bruna tá respondendo A aqui. Legal. Ó, alguém discorda mais de algum grupo? Alguma coisa? Vocês podem se pronunciar também, tá bom? Ô, Nath, se você puder olhar no seu WhatsApp rapidinho, Tá, eu peraí. escrevi umas coisas lá.
Ah, tá bom. Gente, a alternativa correta é realmente a alternativa A, tá bom? E aí, Tati, eu vou começando a comentar, e se você quiser comentar um pouquinho em cima depois também, tá bom? Beleza. Tá. Ó, vou começar comentando de baixo para cima, que aí vocês vão ver como a gente conseguiria descartar essa questão, tá bom? E chegar na correta. Eu falo, tem uma outra aí que ainda dá para ter alguma coisinha. Sempre tem, né? Sempre essa intenção, tentar fazer a gente errar pelo detalhe, tá? Ó, a alternativa aí. Ele fala, se trata de uma fase marcada pelas substituições de importações, uma vez que se deu incremento na indústria nacional pela abundância de mão de obra. E aí vamos pensar, ele está num recorte de tempo de 56 a 67. E aí a gente pode tentar pensar em coisas que aconteceram nesse período, tá? A gente estava pouco antes de uma ditadura militar, a gente estava nos anos 50, que na verdade os Estados Unidos estava tendo um boom comercial, industrial, e o Brasil ainda estava naquela fase de que ainda sou agrícola, tá? Então, assim, só por imaginando o cenário, tá? Assim, nem vocês, nem eu era nascido nesse período, talvez os pais de vocês, tá? Avós com certeza. Mas assim, vamos tentar só pensar um pouquinho. O Brasil até hoje ele não é um país muito industrializado. Então, assim, não faz muito sentido uma alternativa que falando que lá na década de 50 foi um boom de industrialização, um boom de mão de obra. Então, essa a gente conseguiria meio que tentar descartar, pensando, tipo, não sei muito, ou sei muito pouco, ou sei alguma coisa e ainda estou tentando chegar na resposta. Então, essa a gente conseguiria descartar muito por falar desse fortalecimento da indústria nacional. A alternativa D, ele fala, ocorre implementação de multinacionais no setor automobilístico. E aí eu vou parar aí, porque eu já vou descartar logo aí, tá? Se a gente for parar para pensar, a indústria automobilística no Brasil, ela nunca foi tão desenvolvida. E aí, assim, isso daí é um pouquinho até aula de história, mais do que geografia, tá? A gente teve a abertura dos portos, lá, a famosa abertura dos portos, que é aceitar produtos importados lá na década de 90. Então, até a década de 90, a gente tinha carros basicamente que eram muito fracos. Muito fracos por quê? Porque não tinha muita competição, tá? E aí o governo lá do FHC falou assim, ah, não, vamos liberar a abertura dos portos, né? Então pode vir marcas aí, sei lá, alemãs, francesas, qual outros tem famosos? Japonesas, enfim, para o setor automobilístico, tá? E aí ele fala de multinacionais, então ele não tem muito essa ideia de multinacionais no setor automobilístico nesse período de tempo, tá bom? Então essa a gente dá uma descartada por conta disso. A C. Partiu do Estado brasileiro de caráter fortemente centralizador e nacionalista. A criação das condições da nascente indústria têxtil que se instalava no país por meio desses incentivos e isenções fiscais. E aí, assim, essa ainda dá para dar uma dúvida, mas aí é só um pouquinho também de conhecimento de mundo, né? O Brasil, ele tem alguns polos de indústria têxtil fortes, mas não é o mais forte, tá? E aí, assim, nesse período de tempo não teve essa ideia de fortalecimento, de industrialização, tá bom? Então, assim, o Brasil ele ainda acabou sendo um país muito agrícola e aí a gente nunca teve tão isso forte de industrialização, principalmente em décadas passadas. Então, esse seria mais ou menos uma linha de raciocínio que a gente conseguiria descartar essa questão, tá bom? Essa alternativa, na verdade. A B. Instituição do plano de metas que teve principal finalidade incrementar a incipiente industrialização do Rio de Janeiro e São Paulo. Marcou politicamente esse momento do processo. E aí, de novo, ele fala de novo de um processo de industrialização nessa época, por um plano de metas fortemente lá nesse período. Então, não teve, na verdade, assim, não teve tanto essa ideia de um incentivo, né? E aí a alternativa A. Houve uma sucessão entre investimento no setor estatal e a entrada de capital estrangeiro. E aí, por que fica mais correto, né? Realmente teve uma entrada de capitais. Apesar de nossa indústria não ser tão desenvolvida, teve um princípio de tentar fazer isso. E aí até muito forte, como fala?
muito forte incentivado muito por conta de vamos evitar que o comunismo entre no país, tá? Se a gente for pensar, a gente estava perto do setor, do período da ditadura militar, então a gente teve muito essa questão de ter um investimento até forte dos Estados Unidos, principalmente, para que o comunismo não se instalasse no Brasil, tá? E aí propiciarem a instalação de plantas produtoras de bens capitais. Então, assim, vamos lá. Aí ela está incorreta porque não teve essa ideia de entrada de importações. A D, por conta dessa ideia de automobilística, tá? Então não teve muito essa correção. A B, ele fala, a C, ele fala da indústria têxtil, então ele foca em uma indústria específica. As três elas já focam em indústria específica, então vocês podem ficar com uma pulguinha atrás da orelha, né? É muito específico, então será que realmente está correto? A B, ele fala sobre um plano de metas. Talvez ele poderia estar até correto, mas aí a ela fica mais correta muito por conta disso, de falar que teve entrada de investimento estatal e também capital estrangeiro. E aí, por que que isso aconteceu? Porque o Brasil mostrava ser um país do futuro? Um pouco disso. Mas também teve essa questão de não vamos deixar que o comunismo entre no país, tá? Então, a gente teve uma certa industrialização nesse período, mas não foi forte, tá bom, gente? Só para deixar um pouco isso claro. Quer comentar, Tati? Acho que não. Acho que também a poderia ser certa por causa que a gente está num período de. É que eu não tenho certeza, né? Do governo JK, né? Que ele foi um dos principais, assim. Seu governo teve uma principal o fato em si, né, dele fazer essa industrialização em 55, né, 5 anos em... Eu não lembro qual que era a frase dele, mas muito tempo em 5 anos, que era o tempo de presidência da época, né? Então, ele abriu barreiras, tirou algumas barreiras, ele começou a buscar capital externo, criou essas plantas produtoras, né? Que é você dar a infraestrutura para essas empresas chegarem aqui, né? Tem o fato de algumas automobilísticas, né, essas transnacionais começaram a vir nessa época. Aí até comentei numa aula de transportes, né, que foi. É que eu não sei se é exatamente nessa época, de 56 a 67. Mas foi nessa época que a gente teve o maior número de construções de rodovias, então o transporte de coisas começou a ser facilitado. Mas é só para complementar mesmo, que é essa mesmo. Legal. Ó, o pessoal tá até falando aqui no chat e realmente é isso, tá? É 50 anos em 5, tá? E o JK, ele realmente foi naquela década de 50. E antes a gente também teve o Getúlio Vargas, que também tinha um pouco essa ideia, né? Então, é legal, é essa ideia mesmo. Será que dá tempo de a gente fazer mais uma? Acho que dá, né? Posso falar Acho muito que sim, curtinho. podemos fazer. Vamos fazer mais uma, então. A gente tem 12 minutos de aula aí. Vinte e dois. Essa já foi. 22 já foi? Já. Esse Sortear já de foi. novo. 19. 19 é uma pergunta fácil. Poxa, as vermelhinhas não saíram, hein? Opa, uma pergunta boa. Ó, outra questão da FUVEST aí pra gente colocar a faculdade de bode pra vocês não ficarem traumatizados, ó. A anamorfose geográfica representa a superfície dos países em áreas proporcionais em uma determinada quantidade. Observe as seguintes anamorfoses, né? E aí, no start, eu não sei se você quer aumentar um pouquinho para ficar mais claro para o pessoal a imagem. Não sei se todo mundo está enxergando bem a imagem. Dá um feedback aí no chat. E aí, nas alternativas apresentadas, os títulos que se identificam de forma correta as anamorfoses 1 e 2 representam, respectivamente. A.
transporte aéreo e transporte ferroviário. B, população urbana e população rural. C, população total e produto interno bruto, famoso PIB. D, ocorrência de HIV e ocorrência da malária. Ou E, exportação de armas e importação de armas. Aqui o Rian e a Beatriz falaram que tá claro a imagem. Então, legal. Os dois grupos podem responder, tá, gente? Aqui a Beatriz, falando a alternativa A. Legal. Ô, Tati, você conseguiu trabalhar esse tema com eles, já a anamorfose geográfica? Sim, a gente trabalhou na primeira aula antes da pandemia. A gente falou sobre as formas de reprodução dos mapas, né? Cartografia, no caso. Não, tá bom. Não, acho que a dica é válida de tipo, geralmente algumas palavras no meio geográfico não são tão comuns, né, de você escutar, né? Em algumas aulas até de geopolítica eu também falo isso. E aí também a gente tentar pensar um pouco de tipo, ai, não lembro o que é ou não sei. Então, a gente praticar essas questões também ajuda um pouco isso, tá bom? Sim, sim. Relembrar os conceitos. Tá, O pessoal legal. respondeu lá. Também ficamos na. Não, pois é legal a gente até fazer essas questões que a gente ajuda a relembrar algumas coisas, tá? Ó, aqui a Bruna falando a Júlia falando C. Tá bem dividida aqui o pessoal. Posso falar a resposta correta? Alguém quer responder? Dá pera aí que a gente tá pensando que a gente espera. Tá bom. Bruna falando um calma aí. Tá bom. Só tão perto da aula e a gente não quer ocupar a aula de matemática de vocês depois, tá? Matemática também é importante, gente. Sim. Essa aula de cartografia só não tá gravada, né? Eu só disponibilizei os slides lá no Google Classroom, né? Tá bom, legal. Porque foi a primeira aula antes da pandemia e Não tava ainda nesse novo normal, né? não tava assim. Só tá o conteúdo escrito mesmo. Deixei alguns vídeos lá, se vocês tiverem dúvida para recorrer, sabe? Porque o conteúdo, os primeiros conteúdos a gente sempre esquece, né? Então é sempre bom revisar Tá bom, legal. vídeo e etc. Ixi, Ah, o pessoal tá super dividido aqui, hein?
Vamos falar qual que é a alternativa correta? Você quer comentar, Tati, ou quer que eu comente? Eu posso comentar, tem problema aí. Você pode complementar, não sei. Tá bom. A alternativa correta é a I. Letra E. Para começar a comentar, eu vou relembrar algumas coisas, né? Anamorfose é um tipo de representação. Isso a gente aprende lá no começo de cartografia, que quando a gente vai representar, não, na verdade, existe vários tipos de representação. E esses vários tipos de representação vão mostrar, dar luz, né, dar interesse a alguns fatores dessa representação. Então, a gente tinha a representação de Marcato, né, que dava mais olhar para os países do norte, então deixava os países do norte maiores do que os países do sul, né? Então, o Brasil, África eram países menores, né? Aí a gente tem um outro tipo de representação, eu já não sei o nome, onde a representação era mais justa, né? E aí você diminuía os países do norte, principalmente a Europa, né? Que era considerado o maior continente, mas ele é um continente muito pequeno em comparação aos outros, né? Então dava justiça, né? Nessa, nesse tipo de, de representação cartográfica, né? E entre elas, a gente tinha a anamorfose, né? E aí tem outras, né? Tem a cônica, que é aquela da simbologia da ONU, né? Que ela é redonda, né? E aquela representação consegue dar uma atenção para todos os países, né? Ela não vai favorecer o norte nem o sul, ela vai olhar de forma equidistante, da forma quase real, né? O que a gente tem na representação do globo mesmo, né? E, né, para complementar isso, que todas as formas de representação têm as como é que fala? As suas deficiências, né? Elas não estão reproduzindo a sua totalidade em si, são representações, como eu já disse. E entre elas tem a anamorfose, né? A anamorfose é mais utilizada para representar conteúdos, né? Então, por exemplo, se a gente for colocar países agrícolas, né? A anamorfose vai apresentar, por exemplo, o Brasil gigante, né? Vai esticar bem, né? O país e os Estados Unidos também, porque são os principais produtores de produtos agrícolas, né? Então vai estar bem destacado, né? Dito isso, a resposta é a E, né? Exportação de arma. O que que a gente observa? Os Estados Unidos está praticamente todo alargado, né? Está até deformado. Deformou até o Canadá, deformou aqui os países da América Latina, certo? O Brasil virou o quê? Uma linguinha, uma linha praticamente, né? Então, o Brasil não exporta armas, os Estados Unidos exporta mais armas. Aqui você tem os países da Europa, na imagem 1. A Rússia também está aqui gigante, né? Dá para perceber. A China, ela tá aqui um pouco mais grandinha, assim, mas um pouco expressiva, né? O continente africano tá bem pouco expressivo, que não seja a África do Sul para salvar, mas de resto tá bem finula, né? Você tem os países árabes aqui também, que tá um pouco mais esticado. Então, assim, a anamorfose, no seu sentido, ela vai representar algumas coisas. E para representar essas coisas, ela vai deformar, né, os outros países para dar destaque para aquele que mais faz alguma coisa. E nesse caso, os Estados Unidos exporta mais, né? E na imagem 2 você tem que são os países importadores de arma, né? Então, veja só, os Estados Unidos, ele importa pouca arma, mas ele está um pouco destacado aqui. O Brasil começou a se destacar aqui, então ele importa bastante, uma quantidade considerada, né, de armas. Alguns países da América Latina também, né? Então, os países aqui da Ásia também importa bastante.
Então, mais ou menos é isso. A anamorfose, ela vai dar uma outra forma para o que a gente conhece de representação cartográfica, né? E aí, por que não são as outras, né? Porque ocorrência de HIV e ocorrência de malária. Nesse caso, na ocorrência de HIV, hoje a gente sabe, ou a gente pode até deixar um pouco na minha fala, um pouco de estereótipo, mas você, por causa da pobreza e tudo mais, você pode relacionar isso com alguns países da África, do continente africano. E nesse caso, tanto a imagem 1 como a imagem 2, ela não representa o continente africano como isso, como um incidente, né? Então a gente já destaca, já tira, até porque HIV também teve, né, outras soluções. Mas se a gente for olhar para o estereótipo do senso comum, a África poderia estar destacada. A ocorrência de malária, aí a gente vai para os países tropicais também, né? O Brasil e continente africano também deveria estar destacado, né? Se fosse a ocorrência de malária, que a gente não controla malária. Mas a gente tem incidências cada vez maiores dela, né? E por causa do desmatamento. Então, a gente destacaria, essa tá fora, né? População total e produto interno bruto. Produto interno bruto, né? O PIB que a gente conhece, aqui na imagem 1, ou na imagem 2, né? Que é o produto interno bruto, a China poderia estar aí, né? Junto com os Estados Unidos, lado a lado, né? A gente sabe que os dois estão competindo no PIB aí já, a China perto de ultrapassar e ainda os Estados Unidos seguindo bem, né? São as principais economias, né, em PIB. Então, na imagem 2, a gente não tem representação desses dois países. Então, essa também está descartada. De população total, a mesma coisa, né? A Índia, a China, são países altamente populosos, né, que se fala. Não sei, a Nath pode depois corrigir. Então, eles também estariam em destaque, né? Nessa imagem 1. Então, não estão em destaque. O que está em destaque na imagem 1 são países europeus e eles não são países populosos, né? Então, a gente tira essa pergunta também. População urbana e população rural. População urbana, a gente até poderia considerar, mas o Brasil também seria um país que deveria estar em destaque, né? Porque se a gente for olhar para a população urbana, nesse mapa, é meio que considerando que toda a população brasileira ainda estivesse morando em zonas rurais. E nesse caso, a gente não estamos mais nessa situação, né? A gente está numa transição ainda, né, de urbanização da população. A gente já teve vários surtos, né, tipo, de êxodo, né, entre pessoas que moram nas zonas rurais para a parte urbana. Então, também estaria tirada, né? A gente não usaria essa resposta. População rural, a 2, né? Aí, já tirando essa parte, a 2, a segunda parte não ia valer, né? A gente já descarta, população rural não entraria. E transporte aéreo, né, que o pessoal colocou aí, e transporte ferroviário. Na 1, a gente até poderia considerar, mas o Brasil também ia ter alguma representatividade nessa imagem. A gente, olhando para essa imagem 1 e considerando o Brasil só como uma linguinha, e a América Latina inteira, praticamente, né, a México, tudo mais, só com uma linguinha, com um traço, a gente estaria falando que não existe tráfego aéreo, sendo que, né, a América Latina em si é espaço para as transnacionais aéreas, né? Apesar da pandemia ter diminuindo isso, mas a gente tem bastante percurso aéreo, né? É um dos principais transportes, apesar de ser caro em si, mas é um dos principais transportes que a gente tem, e é bastante forte até, né? E transporte ferroviário, a segunda imagem. A segunda imagem mostra o Brasilzinho aqui, ó, um pouco mais destacado. E eu falei, e os Estados Unidos também, um pouquinho só destacado.
E aí seria o erro, né? Porque Estados Unidos, ele tem uma maior mancha de ferrovias, né? Então, a sua produção lá, por exemplo, é toda feita através de malhas ferroviárias, né? E em diferença com o Brasil. O Brasil, a sua malha de transporte é rodoviária, né? Então, nesse caso, o Brasil eu aceitaria ele estar como uma linguinha, porque a gente quase não tem, né, malhas ferroviárias para fazer transporte tanto populacional quanto de produção, né? Então é bem pouquinho, assim, tiquinho de nada. Aí por isso que eu já descartaria, né? Porque os Estados Unidos estaria bem grande, igual a imagem, certo? Alguma dúvida aí, Nath, quiser falar alguma coisa? Não, perfeito, seus comentários. A única coisa que eu queria comentar com vocês é não fiquem com medo do prova pergunta por que ela da FUVEST, vocês veem, assim, se a gente parar, for pensar, descartando, a gente vai conseguindo descartando várias coisas. E aí, meu segundo recadinho é assim, não sei o que é a anamorfose, não lembro. Aí, assim, é algo que talvez dá para puxar pela memória, ou assim, analisando o gráfico, aí vocês vão demorar um pouquinho mais de tempo, vocês conseguem ter alguma percepção. E esse termo anamorfose, mesmo a gente tendo a anamorfose geográfica, ela tem alguns outros campos. Eu, se não me engano, biologia tem, acho que artes visuais tem, algumas coisas assim. Então, assim, não gosto de geografia, não lembro. Mas tem um conceito parecido lá em biologia. O que diz lá o conceito de biologia? E aí eu não vou entrar muito no mérito, tá? Mas é só algumas coisas que a gente pode tentar associar para responder uma pergunta de geografia nesse caso, tá bom, gente? E aí eu acho que é isso mesmo por hoje. Gostaria de agradecer muito a colaboração de vocês aqui no chat, respondendo a pergunta da gente. Acho que ela fica muito mais legal e interativa, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Antes de a gente terminar de verdade, falar mais um pouquinho sobre essa questão, que a gente não precisa ter medo de mapas, né? Para quem não gosta de geografia. Porque, assim, nesse caso de anamorfose, ela tá querendo mostrar alguma coisa pra gente, sabe? A gente não precisa lembrar, o que é uma anamorfose? Porque em si, o conceito de anamorfose é isso, né? É tirar a forma, né? Do que é a representação gráfica normal que a gente está acostumado a ver, né? E se ela está tirando a forma, ela quer mostrar alguma informação. E essa informação já vem de um percurso de vocês mesmo, né? Então, conhecimentos gerais em si, né? Sobre a incidência de doenças que vocês aprendem lá na biologia, problemas geopolíticos, né? Que a gente aprende na geografia em si, mas na história também mostra um pouquinho. E aí, essa caracterização, né? Os mapas, às vezes, eles querem mais mostrar informações do que a gente ficar identificando o conceito desse mapa, né? Eles sempre vão nos trazer informação para responder as perguntas. Então, não fique com medo de mapa. Eles querem mostrar alguma coisa para ajudar na resposta. Só isso, mais nada. Isso aí, Tati. E antes que a Letícia bata na gente, a Bruna que lembrou da palavra-chave. E aí eu coloquei a palavra-chave como anamorfose para vocês não esquecerem mais, tá bom, gente? Isso aí. Então, muito obrigada pela aula de hoje. E aí, só um último recado: voltem com consciência amanhã, tá bom? Para quem for votar. E a gente não quer entrar em mérito de política, mas eu acho que é importante para a gente lembrar, né? Muitas vezes a gente não sabe nem o que um vereador faz. E o vereador, por exemplo, a principal função dele é fiscalizar o prefeito, por exemplo, né? Então, tomem cuidado com o que às vezes vocês escutam de proposta, falando que vai fazer mundos e fundos, porque se a gente for parar para ver o conceito depois, o que ele vai ter que fazer, não é bem isso, tá bom, gente? E eu acho que é só esse recado para a gente finalizar a aula. Muito obrigada e um bom final de semana para vocês. É isso, gente. Atenção para amanhã, né? E a política a gente vê no município. Então, por isso que essa eleição de amanhã é tão importante. A da presidência, né, que a gente tem também a cada 2 anos, ela é importante em si, mas a política, né, a gestão da política pública a gente vê no município, que é onde a gente mora, né? O convívio ali no transporte, na busca pela, sei lá, você tá doente, você vai num posto ou numa PA. E é isso, gente. Votem consciente, votem pensando em vocês, o que vocês precisam, que o setor público realizem, para a cidade de vocês também, para os outros em si também.
É isso, muito obrigada. Hoje eu consegui ficar online. E aí? Acontece, Tati, acontece. Gente, dá também para vocês baixarem o aplicativo do título de eleitor. E aí vocês também não precisam levar o título de eleitor e vocês conseguem mostrar a foto, tá? Até por conta do cenário do Covid. Então é legal também vocês terem um aplicativo, tá bom, gente? Outro recado também. Legal. Letícia, não bate na gente, tá bom? Oi, gente, tudo bem?